Eu cumprimento a igreja nessa manhã com a paz do Senhor Jesus. Amém? Muito bem, vamos abrir a palavra de Deus nessa manhã no texto de Efésios, Novo Testamento, carta aos Efésios, capítulo 6. Efésios 6. Pai querido, colocamos diante de Ti agora esse momento em que vamos compartilhar a Tua palavra. Pedimos que o Senhor venha falar conosco, trazer, Senhor, clareza, trazer, Senhor, lições ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade, apesar das minhas limitações e deficiências, que o Senhor venha falar o coração da Tua gente, do Teu povo nessa manhã, que o Senhor venha, Senhor, impactar os nossos corações com a Tua poderosa palavra, Senhor. Prepara agora as nossas almas, as nossas mentes, para recebermos, Senhor, a porção que o Senhor tem preparado para nós nessa manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Efésios 6. Enquanto você abre, deixa eu te contar uma história. Existia um canoeiro que ele fazia a travessia de um grande rio. Esse canoeiro, ele atravessava as pessoas de uma margem a outra. E um dia entraram na canoa desse homem um advogado e uma professora. E quando eles estavam bem no meio do rio, no meio da travessia, o advogado olhou e perguntou: canoeiro, você entende de leis? E o canoeiro olhou para o advogado e respondeu: não, doutor, eu não entendo de leis. E aí o advogado falou: que pena, você perdeu metade da vida. Aí a professora entrou na conversa e falou assim: ô canoeiro, tudo bem que você não entende de leis, mas pelo menos você sabe ler e escrever? E o canoeiro novamente respondeu: não, professora, eu também não sei ler e nem escrever. E a professora falou: que pena, realmente você perdeu metade da vida. Mas nesse momento veio uma onda e virou a canoa. E os três foram lançados ao rio imediatamente. O canoeiro, o advogado e a professora. O canoeiro não sabia nem ler, nem escrever, nem entender de leis, mas ele sabia nadar. E aí ele se recompôs ali rapidamente, ele olhou e ele viu que o advogado e a professora estavam se debatendo desesperadamente ali na água, e de longe ele olhou e ele gritou: ei, vocês sabem nadar? E os dois responderam desesperadamente: não sabemos. E o canoeiro olhou e falou: que pena, vocês perderam a vida inteira. Moral da história: não há saber maior, nem saber menor. O que há são saberes diferentes. Valorize cada pessoa que Deus colocar na sua vida, meu querido. O professor, o eletricista, o mecânico, o advogado, o porteiro, o faxineiro, porque no fundo, não há saber maior ou saber menor. O que há são saberes diferentes. É importante saber ler e escrever? O que você acha? Claro. É importante entender de leis? Não tenha dúvida. Mas quando você está no meio de um rio e o barco vira, é importante saber nadar? Não tenha dúvida. Então não há saber maior. Há muitas pessoas que no fundo se sentem superiores às outras. Às vezes não falam, mas aqui dentro a pessoa, ela acha que ela é superior a alguém. Nunca se sinta superior a alguém, porque você tem um saber que o outro não tem. Certamente aquela pessoa deve ter algum conhecimento que você também não tem. E um dia você pode precisar da ajuda dela. Então, não há saber maior nem saber menor. O que há são saberes diferentes. Nesse sentido, penso que a igreja, ela é algo extraordinário. O pastor Toninho sempre diz nas suas palavras: não há lugar mais heterogêneo do que a igreja. Realmente, aqui nós somos todos diferentes. Nós temos cultura diferente, nós temos formação profissional diferente, nós temos educação diferente. Só que essas diferenças, elas não nos separam.
se nós soubermos respeitar essas diferenças, elas nos completam. Um aqui pode aprender com o outro. Aqui o engenheiro aprende com o pedreiro aprende com o mecânico aprende com o professor, porque não há saber maior, não há saber menor. O que há são saberes diferentes. E nesse sentido, irmãos, uma perguntinha que às vezes a gente tem que refazer quando nós chegamos na igreja. Certamente, todos nós, em algum momento, já fizemos essa pergunta. Você chega na igreja, você senta na cadeira e começa o culto e tal. Ou você pensa ou você pergunta para alguém. Você fala assim, quem vai pregar hoje? Vamos abrir o confessionário aqui. Quem já fez essa pergunta? Levanta a mão. Levanta a mão. Quem já pensou assim, quem vai pregar hoje? Levanta a mão. Isso. Maravilha. A maioria aqui já perguntou, né? O resto são os anjos, eles já sabiam, então não tem problema. Mas assim, a gente pergunta isso. Por que nós perguntamos quem vai pregar hoje? Por quê? Porque a gente quer saber se nós temos afinidade ou não com o pregador. E aí alguém fala assim, quem vai pregar hoje é fulano. Aí você fala, oh, legal, gosto de fulano. Fulano, a pregação dele me inspira, me motiva. Hoje vai ser legal. Aí alguém fala assim outro dia, hoje quem vai pregar é Beltrano. Ai, não gosto de Beltrano. Ai. Eu queria te incentivar nessa manhã. Mude a pergunta. Não pergunte mais, quem vai pregar? Pergunte para você mesmo, ó, independentemente de quem vai pregar, eu estou pronto para obedecer a palavra de Deus que será pregada no culto de hoje? Porque no fundo, gente, o que muda a nossa história não é se nós gostamos ou não gostamos do estilo do pregador. O que muda a nossa história é a nossa decisão em obedecer a palavra de Deus que será ministrada. É isso. É isso que muda a nossa história. Não importa se é o pastor, se é o presbítero, se é o diácono, se é o irmão, se é a irmã que vai pregar. Não importa, porque não há saber maior ou saber menor. O que há são saberes diferentes. Quando o pastor sobe aqui, Deus usa o pastor. Quando o diácono sobe aqui, Deus usa o diácono. Quando é o irmão, não importa quem vai pregar. A pergunta que eu tenho que fazer é a seguinte, eu estou pronto para obedecer a palavra de Deus que será pregada nessa manhã? Isso muda a nossa história. Você está pronto para obedecer a palavra de Deus que será pregada nessa manhã? Então você já abriu aí, né? Efésios capítulo 6. Nós não vamos ler aqui o texto todo, vamos ler só um versículo. Você vai reparar o seguinte, aqui em Efésios, a partir do versículo 10, você vai perceber nesse texto que a partir do versículo 10, o apóstolo Paulo está falando aqui da armadura de Deus, tomando como base a armadura de um soldado romano da época. Se nós considerarmos que essa carta aos Efésios foi escrita entre o ano 60, é isso que os estudiosos entendem, entre o ano 60 e o ano 63 depois de Cristo, nós estaremos ainda dentro do primeiro século da era cristã. E nessa época, quem governava, quem dominava o mundo era o Império Romano. Você pode pensar em qualquer tipo de poder político, poder social, poder econômico, poder bélico. Quem dominava o mundo aqui era Roma. E sabendo disso, o apóstolo Paulo então escreve essa carta à igreja de Éfeso, e ele usa como referência para ensinar verdades espirituais, ele usa a figura de um soldado romano, porque Roma dominava o mundo, então todo mundo conhecia o soldado romano. O apóstolo Paulo então, ele começa a falar aqui de algumas armas que o soldado romano utilizava na guerra. Então você vai perceber aí no texto que ele vai, a partir do versículo 10, ele vai falando de algumas armas. Então ele fala da espada, ele fala do capacete, ele fala da couraça que o soldado romano utilizava quando ia para a guerra. E quando chegamos aí no versículo 16, o apóstolo Paulo fala de uma arma importantíssima que o soldado romano utilizava, que era o escudo. Então, hoje nós vamos falar especificamente sobre essa arma que está descrita aí no versículo 16. O tema de hoje é escudo da fé. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre essa arma que o apóstolo Paulo descreve aí. Então você vai ler comigo aí só o verso 16. Quem tem a versão atualizada,
Leia comigo bem forte. Vamos lá? Efésios 6:16. Vamos juntos? Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Mais uma vez. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Embraçando sempre o escudo da fé. A pergunta que eu me faço quando eu leio esse versículo é a seguinte, pensando nesse contexto que Paulo escreveu, soldado romano, as guerras, será que o escudo realmente era importante para um soldado naquela época? Eu me pergunto quando eu leio esse texto aqui, será que a espada já não era suficiente? Não. Se o soldado romano fosse alguém de fato extremamente habilidoso com a espada no campo de guerra, no campo de batalha, se ele soubesse manusear a espada, já não era suficiente para ele vencer? Será que era necessário mesmo o escudo? Será que não é meio que um capricho ter o escudo? Só a espada já não vence a guerra? Nós vamos assistir um vídeo agora, bem curtinho, que responde essa pergunta. Vou pedir para os meninos apagarem as luzes aqui para nós. Será que o escudo, de fato, ele era vital para um soldado? Então, podem apagar as luzes, por favor? Aqui na frente também, por gentileza, alguém pode... E nós vamos assistir esse vídeo. Ele vai responder se o escudo, de fato, ele era importante. Vamos ver mais uma vez? Vocês conseguem colocar mais uma vez para mim? O escudo. Pode apagar as luzes aqui. Olha a chuva de flechas, né? A chuva de dardos. Isso aí. E aí, me respondam, o escudo era ou não era importante? Assim, de 0 a 10, que importância você daria? 11. Bem, é lógico, claro, que a espada ela era fundamental. Né? O bom soldado, naquela época, era um soldado que sabia manejar a espada. Se ele não soubesse manejar a espada também, ele estava morto no campo de batalha. Mas, pensando nesse contexto, e olhando agora para o que Paulo escreve à igreja de Éfeso aqui, fica claro que o que Paulo está ensinando aqui é que um soldado, por mais habilidoso que ele fosse com a espada, sem o escudo, esse soldado se tornava vulnerável. Por mais habilidoso que ele for, o melhor guerreiro com a espada, mas se ele não tivesse o seu escudo na hora da batalha, em algum momento ele se tornaria um alvo vulnerável, um alvo fácil para os ataques, para essa chuva de dardos que por vezes os inimigos lançavam na guerra. Não é? E eu fiquei pensando nisso, sabe, irmãos? Muitas e muitas vezes, nas nossas guerras espirituais, as nossas guerras emocionais, as nossas guerras do dia a dia, por que nós somos tão atingidos?
Por que muitas vezes nós somos atingidos pelos dardos do diabo aqui na nossa mente? Por que o diabo consegue muitas vezes atingir as nossas emoções? Sabe por quê? Porque nós temos a espada. Mas eu e você, muitas vezes, nas nossas guerras, nós não usamos o escudo. O que é a espada? Dá uma olhadinha aí no versículo 17. Deixa sua Bíblia aberta. O que diz o versículo 17? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Vai dizer o que é a espada, que é a palavra de Deus. Aqui, a espada é o quê? A palavra de Deus. Aí você fala assim, eu tenho a espada, eu tenho, porque eu conheço a palavra, eu leio a palavra, eu recito a palavra, eu memorizo a palavra. Então realmente você tem a espada, você é um soldado com espada. Mas o que Paulo está nos ensinando aqui é que na hora da crise, na hora da guerra, na hora que o inimigo lançar aquela chuva de dardos e você não tiver para onde correr, e porque não dá tempo, não dá para se proteger, a única coisa que vai te salvar não é a espada, é o escudo. E o que é o escudo? Versículo 16, que nós lemos aí, diz que o escudo é a fé. É a fé. Então, o que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja de Éfeso é exatamente isso. De nada adianta ler a palavra, conhecer a palavra, recitar a palavra, se na hora da luta, se na hora em que o bicho pega, se na hora em que a coisa fica feia, eu não tenho fé nessa palavra que eu conheço. É isso o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Olha, gente, esse é o ensinamento. Sem o conhecimento da palavra. É importante conhecer a palavra? Claro. Mas Paulo está ensinando aqui. E esse é o nosso grande erro. Principalmente nós, crentes mais antigos. Porque nós conhecemos a palavra. Esse é o nosso grande erro. Paulo está ensinando aqui o conhecimento da palavra. Sem fé nessa palavra que eu conheço, faz de mim um soldado vulnerável. Eu conheço a palavra, eu leio a palavra, eu medito na palavra, mas na hora em que vem aquela chuva de dardos sobre a minha vida, se eu não colocar fé na palavra que eu conheço, eu serei um soldado sem escudo. E serei um alvo fácil para o inimigo. Então, pensando nisso que Paulo ensina aqui, eu quero rapidamente considerar nessa manhã dois tipos de dardos que o diabo costuma lançar em nossa mente. Pensando nessa cena, nessa chuva de dardos que na hora de uma guerra vinha sobre os soldados, eu quero considerar hoje, então, dois tipos de dardos que Satanás ele costuma lançar na nossa mente. Não se engane, o alvo do diabo é a sua mente. É a sua mente. Por quê, gente? Porque da nossa mente é que vem as nossas crenças. Daquilo que está aqui é que vem as nossas convicções. Se o diabo consegue atingir a sua mente, mexer com as suas convicções, mexer com as suas crenças, você se torna um soldado vulnerável na hora da batalha. Então, geralmente quando as coisas não estão bem na nossa vida, geralmente quando nós enfrentamos alguma guerra, alguma batalha, e quando as coisas não vão bem, no momento em que na nossa vida as coisas não se encaixam, sabe aquele momento que você vive e você fala, nada está dando certo? As coisas não se harmonizam, as coisas não vão para frente. Esses dias um menino falou assim, eu achei muito interessante. Ele falou assim, pastor, a minha vida não anda nada bem. Ele falou assim, não anda nada bem. Aí ele usou uma expressão que eu nunca tinha ouvido. Ele falou assim, pastor, para você ter uma ideia, minha vida está tão ruim, que a minha vida está igual o rabo de cavalo. Só cresce para trás. Eu falei, hã? Ele falou, pastor, minha vida, nada vai para frente, está igual o rabo de cavalo, só vai para trás. Eu ouvi aquilo e eu pensei, e não é? Eu nunca tinha ouvido, eu falei, que definição genial.
Porque tem hora, irmão, que a nossa vida vira um rabo de cavalo, só vai para trás. Já viu o rabo de cavalo para frente? Não existe. O rabo de cavalo só vai, tem hora que a nossa vida fica... Olha que definição filosófica extraordinária. Eu falei, isso é sabedoria profunda, não é? Realmente tem hora que a nossa vida fica igual o rabo de cavalo, só cresce para trás, as coisas não funcionam. E é nessa hora que a nossa vida vira um rabo de cavalo, que as coisas não se encaixam, não se harmonizam, não vão para frente. Quando parece que vai melhorar, piora. Já viu aquela frase, olha, tá ruim, mas cuidado, porque pode piorar. Então... tem hora que nós atravessamos isso, esse momento. Gente, é nessa hora de fragilidade, que as coisas não estão bem, que as coisas não funcionam, é nessa hora que, se você olhar para o céu, você vai enxergar uma chuva de dardos, porque o diabo, nesse momento, no dia mau, o dia mau não é um período de 24 horas, o dia mau que a Bíblia fala é uma fase, que pode ser alguns dias, algumas semanas, alguns meses, às vezes até anos. Pode ser que alguém esteja passando pelo dia mau há anos. Então, no dia mau, quando as coisas não vão bem, é nesse momento que o diabo vai ver a fragilidade e ele vai lançar então essa chuva de dardos. E se nós não estivermos prontos com o escudo da fé, nós seremos assim alvos fáceis. Então, pensando nisso, o primeiro dardo que Satanás costuma lançar na nossa mente, quando as coisas não vão bem, quando a nossa vida está igual o rabo de cavalo, o primeiro dardo que ele lança é o dardo da dúvida. E aí você começa a se questionar, é nessa hora que as coisas não se encaixam, não vão para frente, você começa a se questionar, será que Deus me ama mesmo? Será que Deus tem um propósito mesmo para cumprir na minha vida? Se Deus me ama, por que isso está acontecendo comigo? Se Deus me ama, por que a minha família está passando por isso? Se Deus me ama, por que Ele deixou eu perder o emprego? Se Deus me ama, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Uma chuva de dardos vem sobre a nossa mente. E essa primeira bateria de dardos são os dardos da dúvida. Você começa a se questionar. Só tem um jeito desses dardos não penetrarem na sua mente e destruírem a sua fé. Você tem que estar com o escudo, como nós vimos aqui na cena aqui do filme. O soldado tem que estar com o escudo. Nesse momento, a espada, não adianta você ficar usando a espada. Nesse momento, é o escudo, é a fé na palavra. Não adianta nesse momento apenas ter o conhecimento da palavra. O conhecimento sem a fé é igual soldado vulnerável. Então você tem que ter o escudo nessa hora. E eu fiquei buscando aqui na Bíblia um exemplo disso, de alguém que exercitou fé, que ergueu o escudo da fé nesse momento de dificuldade da vida. E o exemplo que me veio à mente está lá em Números, você não precisa abrir, Números capítulo 13. É um texto muito interessante, quando Moisés, o povo de Israel, lá em Números 13, o povo de Israel tinha saído do Egito, atravessou o deserto, Mar Vermelho e tal, aquela coisa toda, e aí chegou em Canaã, as portas de Canaã. E Moisés, em Números capítulo 13, Moisés escolhe 12 príncipes de Israel. A Bíblia diz que não eram 12 homens apenas, eram 12 príncipes, um de cada tribo. E ele dá uma missão para esses príncipes. Ele diz assim, que os príncipes devem ir à terra de Canaã, entrar na terra de Canaã, para fazer ali como é que a gente chama isso? Averiguar a terra, né? Um conhecimento ali da terra, investigar, ver os pontos fracos, um reconhecimento, a palavra correta aí, fazer um reconhecimento da terra, identificar os inimigos, os pontos fracos, fazer um relatório e trazer esse relatório para o povo poder entrar na terra. Porque se você lembrar bem, Deus já tinha dito para o povo que daria a terra de Canaã para eles nesse momento. Deus já tinha feito a promessa. Quando eles estavam à porta da terra para entrar em Canaã com Moisés, Deus já tinha feito a promessa? Já. E quando que Deus fez isso?
Anos e anos antes. Se nós formos lá para Êxodo, capítulo 3, no chamado de Moisés, Moisés estava lá nas terras de Midian, apacentando lá o rebanhozinho lá do seu sogro. Moisés estava lá no deserto de Midian. Deus aparece para Moisés, Deus fala assim: Moisés, eu vi, olha que lindo, eu vi o sofrimento do meu povo. Tem hora que a gente acha que Deus não está vendo o nosso sofrimento. Deus falou para Moisés: eu vi o sofrimento do meu povo. E mais, eu ouvi o clamor que o meu povo que está sofrendo tem feito a mim. E eu tomei uma decisão, Moisés. Eu vou tirar o meu povo da terra da escravidão. Está lá em Êxodo capítulo 3, no chamado de Moisés. Eu vou tirar o meu povo da terra da escravidão e eu vou levar o meu povo a uma terra ampla e boa. E aí, Deus dá o nome da terra. Vou dar ao meu povo uma terra ampla e boa, a terra do cananeu, do eteu, do jebuseu, do ferezeu, do amorreu, um monte de eu. Se a gente pensar bem, o que Deus estava fazendo? Lá no chamado de Moisés, olha, anos e anos antes de Moisés ir para o Egito, das 10 pragas, de libertar, muito tempo antes, Deus já tinha dado a palavra, Deus já tinha dado a promessa de que o povo entraria em Canaã. Mas Deus nunca disse que seria molezinha. Deus nunca disse que seria mamão com açúcar. É que Moisés talvez não prestou atenção, talvez o povo não atentou para isso. Quando Deus chamou Moisés, Deus falou que ia dar a terra, e Deus já deu o nome dos inimigos que o povo teria que enfrentar. Eu vou dar para você, vou tirá-los da terra do sofrimento, vou levá-los a uma terra boa e ampla. E aí Deus fala, a terra do Eteu. Não é uma terra que está vazia, tem inimigo lá dentro. Tem o Eteu, tem o Amorreu, tem o Jebuseu, tem um monte de está lá, os inimigos. Mas olha o que Deus disse para Moisés, lá nas terras de Midian: eu darei a você a terra do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu. Deus já tinha dado a palavra. Bem, anos e anos depois, Deus agora coloca o povo diante da terra. Moisés envia 12 príncipes, eles ficam 40 dias lá na terra, observando, fazendo relatório, e depois de 40 dias eles voltam, o povo está na expectativa, e quando os 12 príncipes voltam agora, eles se dividem em 2 grupos, uma maioria contra uma minoria. Foram 10 príncipes que ficaram lá em Canaã, e eles voltam, e esses 10 príncipes têm a mesma visão, a mesma opinião, contra 2 príncipes, uma minoria que tem uma visão diferente. E aí a maioria fala primeiro, e aí a maioria, os 10 príncipes olham para o povo e diz assim: olha, Deus disse que daria a terra para nós, né? É verdade. E como Deus disse, a terra é boa mesmo, nós observamos lá, é uma terra que mana leite e mel, é uma terra, assim, tudo que planta dá, uma terra maravilhosa e tal. Aí os 10 príncipes, a maioria, disseram assim: mas tem gigante, tem inimigos fortes, tem muralhas altas, as cidades são verdadeiras fortalezas intransponíveis. Nós nos sentimos insignificantes perto dos homens, porque eles são muito fortes, muito grandes, altos. Olha, mesmo, realmente Deus disse que nos daria a terra, mas olhando os inimigos, a fortaleza, a estrutura da cidade, nós chegamos à conclusão que, infelizmente, não vai dar para entrar na terra, não. E os 10 príncipes colocaram dúvida no coração daquele povo, referente à palavra que Deus já tinha dado há muitos anos, através de Moisés: eu darei a vocês a terra do Eteu, do Cananeu, do Jebuseu. Mas quando eles olham o tamanho desses inimigos, a força dos inimigos, o coração deles é atingido pelos dardos da dúvida e da incredulidade, e eles dizem assim: olha, Deus falou, mas olhando para a dificuldade, vamos ser realistas aqui, não vai dar não. O sonho da terra prometida acabou. Minha casa, minha vida, acabou. Minha terra, minha vida, não vai dar para entrar não. Nesse momento, a minoria, 2, dos 12 príncipes, a minoria, 2, contra essa palavra dos 10, esses 2, erguem a mão e dizem assim: olha,
Josué e Calebe, eles dizem assim para o povo: olha, tem gigantes sim, tem inimigos sim, tem muralhas altas sim, tem fortaleza sim, realmente, humanamente falando, está difícil, parece que a gente não vai conseguir, mas nós precisamos nos lembrar de quem disse que nos faria entrar nessa terra. Quem falou foi Deus. E se Deus disse que Ele nos daria a terra do Eteu, do Amorreu, do Jebuseu, do Ferezeu, Ele vai dar um jeito. E se nós temos que enfrentar gigantes, Josué e Calebe disseram, então vamos para cima. Vamos olhar para esses gigantes, não como se eles fossem montanhas intransponíveis. Vamos olhar para esses gigantes como se eles fossem pães que nós vamos devorar. O que Josué e Calebe estão fazendo nesse momento? Eles estão usando o escudo da fé. Vem uma chuva de dúvidas, a situação é difícil. Humanamente falando é complicado, parece que não vai ter jeito, mas eles erguem o escudo da fé, eles não deixam que as dúvidas circunstanciais venham penetrar no coração deles, eles erguem o escudo da fé e eles lembram da promessa. Josué e Calebe representam o soldado que vai para a guerra e que tem a espada, que é a palavra, que é a promessa. Eles receberam a palavra, a promessa de Deus, então eles tinham a espada. Mas para vencer os inimigos, eles precisavam usar o escudo também, a fé nessa palavra que eles receberam. Certamente você já recebeu palavras de Deus. Certamente a sua família já recebeu promessas de Deus. Mas, meu irmão, ter apenas a palavra, ter apenas a promessa, não garante que você vai vencer a guerra. Você precisa, principalmente, quando a sua vida virar um rabo de cavalo, você nunca mais vai esquecer isso. Quando as coisas não andarem para frente, você precisa lembrar que aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. E você vai erguer o escudo da fé e não vai deixar que os dardos da dúvida, e como nós vimos no filme, você vai posicionar o escudo e você vai sentir o impacto das flechas, e aquilo vai causar um pouco de medo, mas você vai perceber que você não está sendo destruído, o escudo da fé está te fortalecendo e você vai superar essa luta e essa crise. Josué e Calebe disseram isso, vamos olhar para esses gigantes que estão à nossa frente como pães. Imagina assim, que você ficou um dia inteiro sem comer. Você está morrendo de fome. Você passou o dia todo. E você não comeu nada. Chega no finalzinho da tarde, se alguém colocar assim uma pedra e der um ketchup para você, você vai lá e come aquela pedra de tanta fome. Quem já ficou assim um dia inteiro sem comer e no final do dia você estava com muita fome assim, que você olhava para qualquer coisa e falava, nossa, que pedra suculenta. Você já ficou assim com muita fome? Agora imagine que você fica o dia inteiro sem comer, o dia inteiro, você está morrendo de fome. Tem hora que a gente fica algumas horas sem comer, aí parece que a fome vai embora, aí passa mais um tempo, a fome volta, e parece que ela volta, né, com muita força e tal. Imagine que você ficou o dia inteiro sem comer, você come qualquer coisa, aí no final do dia, sem fazendo merchan aqui, mas já fazendo, alguém coloca isso aqui na sua frente. O que você faz? Fala para mim. Você ficou o dia inteiro sem comer, você está morrendo de fome, come até pedra, e alguém coloca isso na sua frente. O que você faz? Primeiro, você começa a salivar. Você começa, só de olhar você começa a salivar. Segundo, você lembra daquela musiquinha. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles. Isso se você tiver mais de 40 anos. Porque eu perguntei para o meu filho, eu fiz um test drive aqui com ele. Antes eu falei assim, Samuel, você conhece essa música? 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho. Ele falou, não, o que é isso? Eu falei, então você que tem mais de 40 anos, se você olhar para uma figura como essa, no final da tarde, você está morrendo de fome, põe a figura do pão ali de novo, por favor, querido. Quando você olha, isso, olha lá. Quando você olha para isso, se você tiver mais de 40 anos, você vai lembrar dessa musiquinha. E a terceira coisa que você vai fazer? Primeiro você vai salivar, vai lembrar da musiquinha. E a terceira coisa, o que você vai fazer? Você não vai comer, você vai atacar.
Não é assim quando a gente está com muita fome. A gente ataca a comida, a gente não come, a gente devora. Quem está perto fala assim, come devagar, calma, come devagar. Porque de tanta fome que você está. Pois Josué e Calebe, eles disseram para o povo, eles disseram ali, olha, vamos olhar para esses gigantes, não como montanhas intransponíveis, vamos olhar, se fosse hoje Josué e Calebe dizem assim, vamos olhar para eles como se eles fossem Big Macs. E nós vamos devorar esses pães, nós vamos comer esses pães. Por quê? Josué e Calebe disseram, porque o Senhor está conosco. E se o Senhor se agradar de nós, não é o que temos, não é o que fazemos. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes, incrédulos, mas vamos confiar no Senhor. Vamos olhar para esses gigantes, o escudo deles, a força deles, o amparo deles já foi. O Senhor está conosco, Ele nos fará entrar nessa terra. Isso é erguer o escudo da fé no momento de dificuldade. Josué e Calebe, eles representam uma minoria que continua crendo na palavra, mesmo quando as coisas saem do eixo, mesmo quando a gente perde o controle. Eu vou confessar uma coisa para vocês, eu não sei se vocês pensam como eu ou agem como eu. A gente fala assim, não, vamos ter fé, vamos confiar no Senhor, vamos ter fé, vamos confiar no Senhor. Mas às vezes a gente ainda tem algumas cartas na manga. A gente fala, vamos confiar no Senhor, mas às vezes a gente ainda tem o controle das situações. E a gente pensa assim, vamos confiar no Senhor, mas se não der certo, isso aqui eu faço aquilo. E se não der certo aquilo lá, eu tenho outra maneira aqui. A gente fala que confia no Senhor e talvez até confia um pouco, mas no fundo a gente ainda tem algumas cartas na manga, que se a situação sair de um controle, a gente faz isso ou faz aquilo. No fundo a gente ainda tem as rédeas da situação nas mãos. Mas às vezes, nós enfrentamos momentos, isso não é sempre não. Isso talvez aconteça poucas vezes, mas acontece, em que você não tem carta nenhuma na manga, em que todos os seus recursos já se esgotaram. Ai, irmão, quando você fica face a face com qualquer tipo de problema, que você já fez de tudo e você não tem mais o que fazer, essa é a hora em que você precisa verdadeiramente e tão somente erguer o escudo da fé e dizer assim, mesmo, não importa o que pareça, mesmo que a situação saiu do controle, mesmo que a situação saiu da minha força, eu creio que Deus está trabalhando nessa situação e eu continuo confiando nele, eu sei que ele vive, eu sei em quem eu tenho crido. É o momento de você erguer o escudo da fé. Foi o que Josué e Calebe fizeram aqui. Uma minoria que tomou a decisão de confiar em Deus, quando não tinha mais o que fazer, quando as circunstâncias eram totalmente desfavoráveis mesmo. Eles decidiram confiar em Deus. Uma maioria decidiu que não dava mais para confiar em Deus. O que isso tem a ver com a gente hoje? Você também tem os amorreus, você também deve ter os seus heteus, os seus jebuseus, você também deve ter hoje os gigantes que estão ocupando a terra que Deus prometeu para você. E você tem que fazer uma escolha nessa manhã. Você vai fazer parte de uma maioria que tem a palavra, mas que no fundo não acredita mais nessa palavra. E diante dos gigantes volta para o deserto com medo e fica andando em círculos até morrer. Ou você vai tomar a decisão de fazer parte de uma minoria que tem a palavra e que mesmo diante dos gigantes, você continua crendo nessa palavra e vai à luta. É uma escolha. Por quê? Porque hoje as igrejas estão cheias de pessoas que conhecem a palavra, mas no fundo, não acreditam mais na palavra. As igrejas estão cheias de pessoas que são conhecedoras, até profundas da palavra, mas no fundo, não acreditam mais na palavra. Por exemplo, a palavra diz que Jesus vai voltar. Talvez muitos estão carecas de ouvir isso, de saber que Jesus vai voltar.
Mas no fundo, a pessoa não acredita nisso. Eu ouço isso desde criança e tá. Tem gente que ouve na igreja há tantos anos que o Senhor estaria conosco todos os dias. E mesmo quando nós atravessássemos o vale da morte, mas quando está atravessando o vale da morte, no fundo, a pessoa não acredita que Deus está ali. As igrejas estão cheias de pessoas que conhecem a palavra, são até profundos conhecedores bíblicos, mas no fundo, quando a coisa fica difícil, a pessoa não acredita mais nessa palavra. A história daquele garotinho que eu já contei aqui na igreja, e talvez alguns vão se lembrar e outros nunca ouviram essa história. Na classe, na sala de aula, a professora olhou para os... Escola pública, a professora olhou para os alunos, 10, 11 aninhos de idade, falou assim: escuta, eu queria falar uma coisa para vocês, aqui a gente ensina a vida como ela é, então eu vou falar para vocês, não acreditem na Bíblia. Papai Noel é real? Não. Saci Pererê é real? Não. O que a Bíblia fala é real? Não. Mas por quê? Porque a Bíblia é um amontoado de histórias inventadas. Nada daquilo é real. A professora falando para os aluninhos lá de 10 anos de idade. Não acreditem, viu? Aqui a gente tem que falar a vida como ela é. Não acredita não. Papai Noel não existe, Saci Pererê não existe, e Bíblia também é tudo farinha do mesmo saco. Não, é tudo história criada também, inventada. Tem uma história lá de um tal do Jonas, que foi engolido por um grande peixe. E a Bíblia fala que o Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe, e depois ele fez uma oração, e Deus ouviu a oração dele lá no fundo do mar, na barriga do peixe, e deu ordem para o peixe vomitar o Jonas na praia, e o Jonas saiu vivo e andando. Isso é mentira, disse a professora. Aí um aluninho, Joãozinho, 10 aninhos, levantou a mão. Eu acredito, professora. Mas como é que você acredita nessa história mentirosa, Joãozinho? Você é um menino inteligente. Professora, eu acredito porque a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é a palavra de Deus. Nunca nenhum livro em toda a história foi tão atacado como a Bíblia. E até hoje a Bíblia continua valendo. A Bíblia é a palavra de Deus. E se ela disse que o Jonas ficou 3 dias e 3 noites e sobreviveu, eu acredito, e ponto final. E como é que você vai fazer para comprovar se a história do Jonas é verdade? Fácil, professora. O dia que eu for para o céu, eu vou perguntar para o Jonas. Mas e se o Jonas não foi para o céu, ô Joãozinho? E se ele foi para o inferno? Bom, professora, nesse caso, a senhora mesmo pergunta para ele. Nós precisamos voltar. Estou falando para você que tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos de evangelho. Eu e você precisamos voltar a ser crentes como Joãozinho. Crentes que realmente acreditam na palavra de Deus. Porque a gente canta, a gente prega, a gente fala, mas quando vem aquela chuva de dardos inflamados e a gente não tem para onde correr, muitas vezes nós somos os primeiros a duvidar. Nós estamos começando a fazer parte de uma maioria que vem para a igreja, uma maioria que vem para os cultos e canta, e ora, e pula, e dança, e profetiza, e Jesus para cá, e Jesus para lá, e aquela coisa, mas quando o bicho pega, quando a situação fica feia, nós somos os primeiros a fazer como os príncipes de Israel. Deus falou, né? Mas tem gigante, a muralha é alta, fortificada, e vai ser difícil a gente passar por isso. Irmãos, a Bíblia fala no livro de Êxodo, capítulo 12, que saíram do Egito 600 mil homens. Êxodo 12, 600 mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. 600 mil homens saíram da terra do Egito. Contando mulheres e crianças, aí, em média, aí, talvez 2 milhões de pessoas, um pouco menos, um pouco mais, mas 600 mil homens saíram da terra do Egito.
Homens com mais de 20 anos de idade. Sabe, de 600 mil, olha como isso é grave, de 600 mil que saíram da terra do Egito, que receberam a promessa que Deus daria a eles a terra do Eteu, do Jebuseu, do Ferezeu, todos receberam a palavra. Todos receberam. De 600 mil, sabe quantos que entraram na terra de Canaã? Daqueles 600 mil homens com a idade de 20 anos para cima, sabe quantos que entraram na terra de Canaã? De 600 mil? 2. Não foram 2 mil, foram 2. 2. De 600 mil, 599.998 homens voltaram para o deserto e morreram lá, porque foram alvejados, foram atingidos com os dardos inflamados da dúvida e da incredulidade. De 600 mil, 599.998 pereceram. De 600 mil, só 2, Josué e Caleb, entraram na terra de Canaã. Por quê? Porque eram melhores? Não! Porque resolveram fazer parte de uma minoria que ainda crê na palavra de Deus, mesmo quando tudo é contrário. Irmãos, a minha oração nessa manhã é que Deus levante cada um de nós, que Deus levante a Batista Renovada em São José dos Campos como uma minoria que ainda crê e acredita na poderosa palavra de Deus. Mesmo quando tudo for contrário, mesmo quando tudo for difícil, perdemos o controle, perdemos as rédeas da situação, o povo de Israel perdeu as rédeas, eles olharam e falaram, ó que loucura, como é que nós vamos entrar? Esse povo é mais forte, esse povo é mais preparado, esse povo é um povo de guerra, nós somos escravos a vida inteira, como é que nós vamos lutar com esse povo? Vamos voltar para o deserto? Só tinha um detalhe, Deus tinha dito que daria a eles a terra do Eteu, do Amorreu, do Jebuseu. Ou eles acreditavam na palavra de Deus, ou eles voltavam para o deserto e ficavam andando em círculos. Que Deus levante a Batista Renovada nessa cidade como uma minoria que tem fé, que levanta o escudo da fé. Que Deus levante você que está nos vendo pela internet agora. Muita gente acompanha os nossos cultos. Você que está na sua cidade, que está no seu lugar. Você que talvez esteja num hospital agora, que está em casa, que tem os seus amorreus, os seus heteus, os gigantes que estão à sua frente e que você não sente força na sua carne. Você precisa lembrar das promessas que Deus um dia fez a você. E é Ele que te fará entrar nessa terra, não é você, é Ele que vai propiciar, que vai planejar, que vai te dar as estratégias, a força, é Ele. Nós apenas temos que levantar a espada com uma mão, levantar o escudo com a outra mão e enfrentarmos os inimigos, porque Deus vai cumprir a palavra dEle na nossa vida. O escudo da fé. Talvez você seja um bom soldado com a espada. Quando alguém conversa com você, a pessoa fala, nossa, esse conhece muito da Bíblia. Não tem pessoas assim? Você conversa com alguns crentes, lá no velório do meu sogro, no final vem um senhorzinho, devia ter mais de 80 anos já. Careca, com um bigodinho branco, começamos a conversar. E cada 3 palavras ele citava uma referência à Bíblia. Porque em João 14 está escrito, porque em Provérbios está escrito, porque em Mateus está escrito, porque em... Eu fiquei, nossa. Se ele tem fé em tudo que ele conhece, maravilha, glória a Deus. Mas se ele só guardou aqui, memorizou aqui a palavra, e na hora da crise, ele não acredita naquilo que ele conhece, esse conhecimento é só uma espada sem um escudo. Que você seja um soldado que tenha espada, mas que tenha um escudo também, amém? E para a gente encerrar, o segundo dardo que o diabo costuma lançar, uma segunda bateria de dardos que ele lança. Primeiro ele vai lançar o dardo da dúvida.
para colocar na sua mente incredulidade. Será que Deus vai fazer? Será que a gente vai conseguir? Será que diante dessa realidade eu vou? Será? Se Ele conseguir atingir a sua mente com a dúvida, aí vem a segunda bateria de dardos que Ele lança, que são os dardos da impaciência. Porque se o teu coração já está cheio de dúvida e de incredulidade, se você não acredita que Deus está com você nisso que você está passando, se você não tem fé de que Deus está trabalhando nessa situação tão difícil que você está enfrentando, o segundo dardo que o diabo lança é a impaciência. Se eu não acredito que Deus realmente está comigo, eu não vou esperar o aval de Deus, eu não vou esperar a direção de Deus, eu não vou esperar, porque eu não acredito que Ele está comigo. No fundo, eu tenho dúvidas. Então eu não vou esperar por Ele, a manifestação dEle, a direção dEle, porque eu não acredito. Então eu vou agir por conta própria. Eu vou tomar decisões, atitudes por conta própria. É a impaciência. Mas quando você ergue o escudo da fé, você é protegido dos dardos da dúvida, mas você também é protegido dos dardos da impaciência. Só quem usa o escudo da fé consegue realmente esperar no Senhor. Só quem tem o escudo da fé, como os soldados fizeram. Vocês repararam ali na cena, no filme, que eles ficaram ali. É um tempo de espera. Enquanto os dardos estão vindo, não adianta você levantar a espada, você vai morrer. Enquanto os dardos estão vindo, é a hora de usar o escudo. E espera, porque uma hora a chuva de dardos vai acabar. Pode demorar, mas ela vai acabar. E quando a chuva de dardos acabar, aí é a hora de você usar a espada. Mas a hora de você usar o escudo. E quando a gente usa o escudo, quando a gente tem essa fé naquilo que a gente conhece, na palavra que nos foi dada, a gente começa a caminhar por fé, a romper realmente em fé. A gente aprende essa lição aqui que eu queria que você guardasse no seu coração. Só quem usa o escudo da fé consegue viver isso. Fidelidade a Deus nem sempre traz recompensa imediata. Assim como pecado contra Deus nem sempre traz punição imediata. Quem tem conhecimento da palavra não entende isso. Agora, quem tem conhecimento e tem fé, ele não é atingido pelo dardo da impaciência. E aí ele entende isso. Fidelidade a Deus nem sempre traz recompensa imediata. Da mesma maneira que pecado contra Deus também nem sempre traz punição imediata. Só que no primeiro momento a gente fica doido com esse ensinamento. Por quê? Porque a gente olha para alguém que está no pecado e a gente quer até que a pessoa morra. Mata Jesus, mata esse miserável. Olha aí, está mentindo de novo. Aí Jesus, aí, está fofocando de novo. Aí Senhor, está adulterando de novo essa peste. Aí mata, porque não tem jeito, já pecou, ele gosta de andar no pecado, mata. A gente quer que quem esteja pecando seja punido imediatamente. Mas nem sempre pecado contra Deus traz punição imediata. Só que ao mesmo tempo a gente quer que quem está vivendo em fidelidade, em lealdade, em obediência, receba a recompensa imediatamente. Aí você vem aqui no gasofilácio, traz o seu dízimo, aleluia, estou sendo fiel a Deus. E quando você volta para o seu lugar, quem que está lá esperando por você? Roberto Justus. Ele olha para você e fala: eu vi que você foi levar o seu dízimo lá, eu vi a sua lealdade, a sua fidelidade, quero te contratar como meu novo aprendiz. Salário inicial, R$40 mil, aleluia. Só que pecado contra Deus nem sempre traz punição imediata. Assim como fidelidade a Deus nem sempre traz recompensa imediata. Quando você usa a fé, o escudo da fé, quando você vai enfrentar as suas batalhas com a fé na palavra, você entende isso. Mesmo sendo leal, mesmo sendo fiel, mesmo andando com Deus, muitas vezes eu vou ter que conviver ainda com injustiças. Eu sou fiel, eu sou leal, mas eu ainda vou ter que conviver, às vezes, por muito tempo, com maldades. Eu sou fiel, eu sou leal, mas eu ainda vou ter que conviver com tristezas. Vou ter que conviver com situações de sofrimento.
mesmo sendo fiel, mesmo sendo leal, mas mesmo com essas circunstâncias desfavoráveis, eu vou erguer o escudo da fé, não vou deixar as setas da impaciência penetrarem no meu coração. Eu tenho fé. Então aquele que fez a promessa, em algum momento ele vai cumprir. Eu só tenho que erguer o meu escudo e avançar, e avançar, e avançar, sentindo as flechas aqui, mas elas não estão penetrando em mim, porque eu tenho o escudo da fé. Quando eu tenho fé, eu aprendo a caminhar esperando no Senhor, mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis. Você lembra do Salmo 30? Salmo 30, tão conhecido nosso. Tem um versículo lá no Salmo 30 que ensina o seguinte: o choro pode durar uma noite. Depois você lê lá, Salmo 30. Diz lá que o choro pode durar uma noite. E esses dias eu ouvi alguém falando uma coisa que eu achei tão extraordinária. Eu falei, isso é verdade. O choro pode durar uma noite. E aí a pergunta é a seguinte: o choro dura uma noite, mas quanto dura uma noite? Você já tinha pensado nisso? O choro, diz a Bíblia, dura uma noite. Mas quanto tempo dura uma noite? Quanto tempo, gente? Depende. Depende do quê? Depende da sua capacidade de descansar. Para quem deita na cama e já consegue descansar rapidamente, a noite passa rapidinho, não é? Você nem vê a hora passar. Mas para quem deita e não consegue descansar, e vira para um lado, e vira para o outro, e olha para o relógio, meia-noite, e vira para o outro lado, e os olhos arregalados, e vira para o outro lado, 00:30, e vira para o outro lado e para o outro, falou, agora já deve ser umas 5 horas da manhã, olha, 00:45. Para quem não consegue descansar, quanto tempo dura uma noite? Uma eternidade, não é? Dura um tempo sem fim. Quando eu ouvi isso, eu falei, a mais pura verdade, a mais pura verdade. Quanto tempo dura o choro, a tristeza, a angústia, o problema? Quanto tempo dura o choro? A Bíblia diz uma noite. Mas quanto tempo dura uma noite? Depende da minha capacidade de descansar. Então quero encerrar essa palavra dizendo para você: descansa no Senhor. Descansa no Senhor que a noite passa. Descansa no Senhor que a tribulação passa. Descansa no Senhor que a crise passa. E esse descanso no Senhor, Ele te faz cumprir esse tempo de espera, ainda que seja um tempo demorado. Você já teve essa experiência? Falar, eu vou tirar um cochilo de 20 minutos. Aí você deita e dorme. Quando você olha no relógio, você dormiu 4 horas. Você ia tirar um cochilo de 20 minutos e você dormiu 4 horas. Por quê? Porque você realmente descansou. E quando você descansa, o tempo pode ser demorado, mas você percebe? Você nem percebe, porque você descansou. Nós estamos tão preocupados em dizer, Senhor, quanto tempo vai durar essa noite? E Deus está dizendo para mim e para você, não importa, desde que você descanse em mim. Se você descansar em mim, essa noite pode durar anos, e quando ela acabar, você nem vai perceber, porque você descansou. Agora não adianta eu dizer que eu descanso no Senhor, se todo dia eu fico pensando no problema, todo dia. Eu não estou falando de situações que você consegue resolver, de problemas que você consegue resolver. Eu estou falando daqueles problemas que você já tentou de tudo e não se resolve, não tem jeito. É isso que eu estou falando. Não adianta eu falar que eu descanso em Deus, se eu já tentei de tudo, não resolveu, e eu continuo pensando no problema.
Não adianta eu falar que eu descanso em Deus se eu continuo remoendo e ruminando aquele problema. Olha as setas do diabo entrando na minha mente. Será que Deus está comigo? Será? Mas olha as setas. Eu vou fazer isso. Olha as setas da dúvida, da impaciência, porque eu baixei o escudo da fé. As setas, os dardos estão entrando. Não adianta eu falar que eu descanso no Senhor se eu fico ruminando o problema. Posso te falar uma coisa aqui, irmão? Deus já sabia que eu e você iríamos passar por esse problema que tem tirado a nossa paz. Deus já sabia há muito tempo que um dia nós iríamos passar por esse problema. Esse problema pode ter pego você de surpresa, mas esse problema nunca pegou Deus de surpresa. Nunca. Ele sempre soube que nesse exato momento da vida você iria passar por esse problema. E Ele já tem um plano de paz e de libertação para você no meio desse problema. Que você saia daqui hoje com isso no seu coração. Eu preciso usar a espada, mas eu preciso usar o meu escudo também, o escudo da fé, com o qual eu irei apagar, bloquear, neutralizar todos os dardos inflamados do maligno na minha vida. Amém? Eu queria fazer uma oração com você. Você pode ficar em pé no seu lugar, fechar os seus olhos. Pela fé, não há muralhas que vão resistir. Pela fé, eu vou descansar no Senhor. Pela fé. O choro dura uma noite. Quanto tempo dura a noite? Depende da minha capacidade de descansar. Põe a mão no seu coração agora. Você que está aqui, você que está em algum lugar nos vendo pela internet, se você puder, feche os seus olhos também. Põe a mão no seu coração agora. Diga agora, junto comigo, diga: Senhor, eu coloco diante de Ti a minha vida. Como o povo de Israel, eu estou diante da terra, mas essa terra tem inimigos que amedrontam o meu coração, que tiram a paz do meu coração. E eu vou te confessar, Senhor, muitas vezes eu fico com tanto medo que eu abaixo o escudo da fé. E com certeza, Senhor, a minha mente, as minhas emoções, muitas vezes já foram atingidas pelos dardos da dúvida e da impaciência. Mas nessa manhã, Senhor, ao ouvir a Tua palavra e entender que o Deus que prometeu, o Deus que deu a palavra, me fará entrar na terra, então, Senhor, eu te peço, arranca agora da minha mente, do meu peito, das minhas emoções, arranca agora os dardos da dúvida, os dardos da impaciência que estão cravados em minha alma. Arranca agora, Senhor. Eu entrego tudo a Ti. Eu olho para esses inimigos de um jeito diferente, não como montanhas intransponíveis, mas como pães que podem ser devorados. Ó Senhor, coloque em mim fome de vencer, fome de crer. Senhor, em Teu nome, eu saio daqui erguendo bem alto o escudo da fé, com o qual eu irei apagar todos os dardos inflamados do maligno. Que Deus te abençoe, que você seja um soldado com espada e com escudo, em nome de Jesus.